Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, e sim, hoje é um dia bastante venusiano, muito interessante para a gente trabalhar relacionamento. Primeiramente, eu quero agradecer aí todo mundo que respondeu ali a minha pesquisa rápida e realmente eu vi que a maioria das pessoas ouve de manhã, né? Novamente, você pode ouvir o horário que você quiser, você pode ouvir uma semana depois, tá tudo certo, né? Até porque tem reflexões filosóficas aqui também. Mas, novamente, eu gosto de mandar de manhã e recomendo a pessoa ouvir de manhã, porque aqui é como se fosse como eu posso dizer, um guia, né, para você viver o seu dia. Por exemplo, ontem a gente acordou com aquela quadratura com Marte. Por aqui azedou o dia, tá? Não sei como é que foi por aí, mas por aqui já tivemos eventos na madrugada ali, tem umas maritacas que fizeram, estão morando ali, né, no forro, elas estavam fazendo barulho de madrugada, aí acordou todo mundo, foi uma coisa meio complicada. Então, eu já estou sabendo. Eu olho assim, eu falo, olha aqui, assim acima como abaixo, né? Estresse aqui embaixo, estresse ali em cima. E se você tem a consciência, você pode, né, responder melhor a qualquer situação. Bom, então, quem ouve de manhã, continua ouvindo de manhã, é a melhor coisa. Se você ouve em qualquer outro horário, tudo bem, ouça o horário que for melhor para você, mas procure tentar ouvir de manhã, que talvez você aproveite melhor. Eu faço aqui minha parte de sempre, assim, pode acontecer, obviamente, um dia ou outro de isso não acontecer de falhar, né? Mas eu sempre procuro mandar cedinho e por isso que eu sempre prefiro gravar até no dia anterior, como eu estou gravando agora. Estou gravando na noite de quinta-feira para poder mandar para vocês bem cedinho na sexta. E aí, já falamos no áudio de ontem da conjunção que a Vênus fez agora, 4:30 da manhã, com a cauda do dragão. Então é aquela temática de limpeza, né? Limpeza de relacionamentos, limpeza de valores, talvez algumas questões kármicas possam vir à tona, até questões de vida passada, ancestralidade, enfim. Então fica de olho nisso. E hoje continua, né? Então o aspecto ele se formou exatamente 4:30, ele vai estar vigente. Novamente, energeticamente, hoje é dia de Vênus, então traz aí uma força maior, né, para a energia desse planeta. Mas outro planeta vai fazer parte aí dessa conversa, que é o planeta Mercúrio. Porque hoje, olha só, à tarde de hoje especificamente, a gente vai ter Mercúrio formando uma oposição exata a Quirón. Eu já comentei sobre isso no resumão da semana, aquele confronto, né, com feridas, talvez tomarmos consciência de algumas dores e feridas através do outro, palavras que ferem ou curam, né, então aí depende do uso que é feito. E assim, num dia em que a Vênus está fazendo um trabalho de limpeza e o Mercúrio confronta ali feridas, a gente já vê, né, que realmente temática de relacionamento podem vir conversas, né, as famosas DRs. Agora, uma coisa interessante é que enquanto temos aí essa oposição, né, de Mercúrio com o Quirón, no mesmo momento, à tarde, essa oposição com Quirón acontece de forma exata às 15 horas e 4 minutos, 15 horas e 13, a Lua faz um sextil com Quirón, e 15 horas e 15, aliás, ó, horário cabalístico, em 15 e 15. Temos aí o número repetido. 15 e 15 a Lua faz um trígono com Mercúrio. Então é como se a Lua em Aquário, que traz ali uma certa racionalidade, né, traz ali esse resfriamento das emoções, pode ajudar a lidar com essas feridas, né? Então é uma temática interessante. Se vier um nervosismo, eu tenho falado, ontem eu falei bastante sobre Marte, né, compartilhei bastante aí sobre Marte lá nos stories do livro lá, né, que é o Hall Essas Portas, que coloca aqueles trechos, né, que eu coloquei. E acho que é uma sincronicidade eu estar lendo e compartilhando esse trecho nesse momento, porque a gente está se encaminhando para uma lua cheia em Áries, né? E Marte está fortíssimo numa lua cheia em Áries. Então, se vier uma temática de discussão, lembra, né, resfriar as emoções, esfriar a cabeça, né, trazer um pouco mais da racionalidade para poder lidar com tudo isso. Até porque hoje é o último dia da racionalidade, porque 15:15 a Lua faz um trígono com Mercúrio. Novamente, o trígono com Mercúrio também facilita a comunicação, beneficia, né? O Mercúrio está em Libra, então a gente tem toda essa temática aí de troca de comunicação. Agora, a 15:15, então, ela fica fora de curso. Então temos aí praticamente o resto da sexta-feira com uma Lua fora de curso, e só ali para as 23 horas e 7 minutos que a Lua vai entrar em Peixes. Então, olha só, é uma sexta inteirinha ainda de Lua em Aquário. Também, claro, vale muito a pena
olhar para o seu futuro, planejar o seu futuro, perceber os grupos que você participa, tudo isso é uma temática aquariana. Às 23h07, a Lua entra no signo de Peixes e muda a energia. Vem aquela Lua mais sensível, mais mística, né, ligada ao inconsciente. Pelo horário que ela entra, ela já afeta a madrugada. Então, a madrugada de sexta para sábado tem ali a energia de Peixes. Mas olha só, pessoal, eu já vou avisando aqui para todo mundo. Lembra, às vezes aqui a ideia é prevenir tudo, né? Você saber o que está para acontecer e lidar melhor com a energia. A gente vai ter 1h06 da manhã do sábado, ou seja, de hoje para amanhã, a Lua entra em Peixes e ela já faz quadratura com Urano. Então a gente tem, né, uma quadratura com Urano, que é um planeta perturbador, né? Ele pode trazer alguma surpresa. Eu estou aí vendo se são as maritacas que vão atrapalhar a madrugada de novo. Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente pode ter uma madrugada um pouco conturbada. Então você já faça a sua parte. Bom, quem vai sair, quem vai ficar acordado aí na madrugada, também toma cuidado aí com surpresas, né? Sei lá, você vai sair sexta-feira à noite e aí esqueceu alguma coisa, carteira, tem uma surpresa. Fica atento a isso. Mas para quem for dormir, já se prepara mais para essa jornada. Por exemplo, sexta-feira é um dia que a galera, inclusive aqui, a gente costuma querer comer um pouco mais de besteira, né? E aí é aquela coisa. Às vezes você pode comer uma comida mais pesada, uma coisa mais, né, não tão saudável, e isso perturba o sono à noite. Aí vem a quadra. Lembra, pessoal, eu sempre comento isso aqui. O aspecto acontece no céu, ele não vai reverberar em todo mundo da mesma forma, né? Então, às vezes, o céu pode estar ali, ó, os planetas todos ali, um em guerra com o outro. Mas você passa por isso de forma mais tranquila. Por quê? É como se tivesse uma. Tem que ter uma ressonância, né? Tem que ter a vibração, lei da vibração. Ou seja, se a pessoa ela colocou um pretexto para isso acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui agora. A pessoa ela se preparou para dormir. Né? Então ela não comeu um monte de comida, ela está tranquila, ela se preparou para dormir. Ela dorme e possivelmente a quadratura de Lua-Urano, que tenderia a trazer alguma perturbação, não encontra ressonância, não encontra reverberação naquela pessoa. E ela passa. Claro que ela pode ter algum impacto nos sonhos, né? Aqueles famosos sonhos malucos. Então fica aquela dica também, né? Observe os sonhos. Mas veja, imagina aquela pessoa que chegou sexta-feira à noite, aí ela comeu aquela pizza, né? Pediu um monte de pizza. Aliás, ó, em vez de você pedir uma pizza hoje, compre o curso de cristais, que é até mais barato que muita pizza, e você passa o fim de semana aprendendo sobre cristais. O link está aqui. Mas imagina que a pessoa escolheu comprar uma pizza, se encheu de pizza, refrigerante, cerveja, sei lá o que ela vai comer, sobremesa, enfim, tudo isso. E aí ela vai dormir, né? Aí vem a quadratura de Lua-Urano ali, perturbando o sono, encontra a reverberação numa pessoa que criou as condições para aquele aspecto se manifestar e ela tem ali um desafio para dormir. Né? Então veja que a astrologia ela mostra no céu o que está acontecendo vibracionalmente, mas a gente tem múltiplas possibilidades. Né? A primeira, né, por exemplo, num aspecto mais desafiador, passar de forma mais tranquila. Né? E também tem aquela coisa, né? A pessoa que está inconsciente pega o pior do aspecto. Assim, Marte quadratura com Urano, resposta acidente. Né? Tem ali um acidente. Ou a pessoa até pode alquimizar o aspecto. Então, novamente, né, a Lua em quadratura com Urano pode ajudar a gente a se libertar de alguma coisa, né? A trazer um grande insight, uma grande mudança. Então veja que tem sim a nossa participação em tudo o que acontece. Tem coisa que a gente não controla, obviamente, mas aquilo que a gente controla, se a gente fizer o nosso melhor, a gente já está dando aí um bom passo. Pessoal, é isso. Essa é a sexta-feira. Ontem, lembra, né? Tinha caixinha de pergunta lá sobre Tantra e espiritualidade. Eu vou ver qual que eu coloco hoje. Pessoal, aproveitem a caixinha, tá? Eu até falei, né, que eu não me garanto responder todas, mas basicamente naquele efeito de não ficar me cobrando, né? Mas eu faço o máximo que eu puder para responder todas. Então, se você tem pergunta aí, coloca lá, né? E eu sempre falo, né? No máximo, eu não respondi. Se for uma pergunta bacana, de repente você põe de novo, enfim, mas aproveita as caixinhas. Hoje eu estou pensando qual que eu vou fazer, talvez de óleo essencial ou de astrologia mesmo, vamos ver como é que vai ser.
É isso, vou ficando por aqui. Uma ótima sexta, muita gratidão. Namastê, Harion.